uma atividade que a gente achou ela bem interessante. O objetivo dela é desenvolver os ritmos e coordenação motora global. Eu não consegui um vídeo da atividade para mostrar para vocês, mas eu vou falar um pouco o objetivo dela para vocês entenderem um pouco. Peraí. O objetivo é desenvolver noções de ritmos e coordenação motora global, demonstrar a utilização da linguagem gestual de sinais, ou seja, a Libras, com cores, para a comunicação com os alunos deficientes auditivos. No primeiro momento, para descrever a atividade, no primeiro momento, os alunos estarão dispostos em um círculo, parados, e deverão bater a bola no ritmo estipulado pelo professor. Ou seja, o professor vai jogar, ele vai ver como é que o professor vai fazer e vai imitar de acordo com o que o professor for fazer. Depois, no segundo momento, os alunos deverão andar em círculo em volta do professor, batendo a bola de acordo com o ritmo do próprio andar. E no terceiro momento, eles deverão observar as cores e os números indicados pelo professor. O professor vai indicar a bola vermelha e vai pedir para parar. Vai indicar a bola amarela e vai pedir para andar. A bola verde e vai pedir para correr. Ou, para começar a brincadeira, por exemplo, se o professor joga a bola amarela e faz o número 2, ele vai pedir para que 2 alunos andem. Se ele joga a bola vermelha e pede para o número 3, ele vai pedir para 3 pessoas pararem. Isso também acaba que desenvolve a noções de matemática também junto com o aluno. Gabi, com você. Já mudei o áudio. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre a atuação do pedagogo. É necessário que o professor que ele trabalhe a mesma proposta curricular, né, com a criança surda, fazendo adaptações de acordo com suas especificidades. Então, por exemplo, essa criança ela vai levar mais tempo para compreender a matéria, né? Como a professora disse, qualquer pessoa com necessidades especiais, a gente já demora, né, para compreender. Imagina ele que tem, né, também outras especificidades. O professor deve se comunicar com a criança olhando para a face dela, né? Ou seja, olhando no olhar da criança para facilitar a compreensão dela no que o professor está falando e o movimento labial e a expressão facial do professor. É importante que o professor reserve as primeiras filas para melhor aproveitamento da criança surda, para ela ficar, né, para ter mais facilidade de entendimento e mais acesso também, né, da sala de aula. O contato do professor e tradutor deve ser constante para melhor desenvolvimento da criança. Vale a pena ressaltar, pessoal, que a atuação do tradutor não é ensinar. O tradutor vai estar ali para facilitar e para auxiliar a comunicação do professor com o aluno. Então, vai depender do professor, o material vai depender do professor. O tradutor vai estar ali apenas para auxiliar a comunicação. O professor deve disponibilizar, né, com antecedência o conteúdo que vai ser dado na sala para o aluno e para o tradutor, para facilitar melhor a compreensão da criança antes de ser lecionado a aula, né? E é importante lembrar também que é sempre bom o professor conhecer o aluno, né? Qual que é a melhor forma que o aluno aprende para o melhor desenvolvimento do aluno. Então, nós tínhamos até preparado uma dinâmica, né, mas se fosse em sala. Como nós não estamos em sala, a gente vai fazer só uma reflexão com vocês. Eu vou mandar um vídeo para vocês. O vídeo, ele né, não é um vídeo improvisado, é um vídeo, é um vídeo sem som, né,
E vocês vão ver e depois a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre. Eu estou mandando lá no grupo, enquanto eu mando, um vídeo de 21 minutos, 21 segundos. Tá E bom. só para então, como que isso é importante, essa questão do professor, na lei fala que os alunos de pedagogia precisam ter a matéria de Libras na faculdade, no curso. Mas o curso que a gente tem de Libras na faculdade não nos prepara, assim, né, de uma forma, assim, deixa eu pensar, de uma forma concisa, sabe? Para lecionar para alunos surdos. Tipo assim, na questão da comunicação e tudo mais, sabe? Então, assim, sabe, é um processo que a gente vem vencendo e, assim, vai dar tudo certo. Agora, lá no grupo, eu mando um vídeo. Só para complementar o que você falou, porque a gente teve, né, realmente, o exemplo na nossa faculdade, a gente teve o curso de Libras, mas, assim, não foi significativo para a gente. Então, o professor deve ter... o professor tem que ter uma formação continuada, tanto para isso, tanto, né, para todos os assuntos que envolvem a educação, para estar mais por dentro, porque, assim, ainda é um grande problema que a gente ainda tem aí, né, na educação. Isso mesmo. Pessoal, agora eu mandei um vídeo lá no grupo, 21 segundos. Eu queria que o meu professor tivesse me mandado um vídeo, né? Só que ele não conseguiu me mandar e tal, então eu fiz um vídeo. Eu tentei fazer de uma forma mais devagar possível, porque alguns alunos aqui na sala já tiveram uma matéria de Libras na faculdade. Então, talvez lembre de algum sinal ou não lembre, mas enfim, vamos assistir o vídeo, tem 21 segundos. Daqui uns 30 segundos a gente volta. Eu mandei lá no grupo. Combinado. Vamos assistir lá, pessoal, rapidinho. Prontinho, Gabi. Prontinho? Então, agora, eu até queria ouvir, né, por exemplo, alguém que não é do grupo, saber se entendeu alguma coisa. Ou, tipo assim, literalmente não entendeu nada. Não pode ser ninguém do grupo, porque não sei se o grupo, eu falei para o grupo que eu falei, não lembro. Alguém? Quem sabe eu acho interessante, Gabi, quando você... Pessoal? Quem estava falando? Era a Bruna ou a Raquel? Era eu, mas eu sei Libras, então eu não posso. Mais alguém? Vamos lá, gente. O que vocês entenderam ou não entenderam nada? Vamos compartilhar aí. Eu acho que entendi só o final. Beijos, né? Beijos e tchau. O beijos foi muito nítido. Então, assim, né? Na verdade, era uma reflexão que eu queria trazer mesmo para nós pedagogos. Por exemplo, provavelmente, todo mundo que está na aula de hoje teve Libras na faculdade. Por que ninguém consegue entender nada do que eu falei? Então, assim, é uma coisa muito complicada, porque a gente leva para o lado do pedagogo. Gabi. Gabi. Oi. Faz Libras? Você faz o curso? Faço. Ah, tá. Por legal, exemplo, né? Hoje, peraí que eu perdi, gente, voltei. Por exemplo, agora voltem aqui. Imagina um aluno de 7 anos que nunca teve contato com a Libras e tal, chega numa sala de ouvintes, e o professor ele não sabe Libras, que o tradutor está ali somente para traduzir. Imagina como que vai ser o letramento e a alfabetização dessa criança.
Então, assim, eu acho que assim, é pensar numa questão de uma formação continuada mesmo. Não só na questão da Libras, não, porque a gente vai ter várias outras síndromes dentro da nossa sala de aula, sabe? Eu só trouxe esse vídeo com uma reflexão mesmo, porque a gente sabe que a sala, eu arrisco a dizer que a maioria dos alunos da sala, assim, 99% dos alunos dessa aula já tiveram Libras e não sabem interpretar o que eu falei. Eu só sei porque eu faço o curso. Agora, o restante da turma não sabe. E nós tivemos a Libras na faculdade. Então, assim, eu acho que é um processo muito amplo, que a gente, né, tem que discutir mais sempre, não pode parar. Mas, assim, né, algo a se pensar, levar para a vida, sabe? Levar para a vida, levar para o coração, levar para dentro de sala de aula. E é isso. Essas são as nossas referências. E obrigada, esse é o nosso trabalho. Parabéns para o grupo, obrigada por compartilhar esse conhecimento. E quem quer fazer alguma pergunta para o grupo, algo que queira compreender melhor? Vamos lá. Licencinha. Sim, Bruna, pode falar. Peraí, quem está falando? Pode falar? É você, pode falar. Ah, tá. Desculpa. É que o que a Gabriela falou é bastante verídico, porque na nossa formação é necessário que a gente tenha e utilize de diversos recursos, e que diante da nossa realidade, nós devemos estar preparados. E, infelizmente, nós não estamos para muitas das coisas, e dentre elas é lidar com crianças com deficiência, dentre diversas que a gente pode receber. Então, assim, é bastante puxado, eu penso, tanto para criança, né, que está ali recebendo aquele tanto de coisa, aquele tanto de conteúdo, sem conseguir nem saber como ela vai internalizar aquilo. Então, é bastante interessante essa reflexão que a Gabriela colocou no final. Eu acho de suma importância que, já que nós não tivemos essa preparação, fazer igual a Gabriela fez, igual eu fiz a partir do exemplo da Gabriela, de buscar fontes, de buscar preparação necessária para trabalhar dentro desses inúmeros campos que a gente precisa estar preparado. Então, acaba que se a gente não tem a preparação necessária, a gente acaba que tem que buscar por si só em outros locais. Então, assim, é muito difícil um cenário desse. Sim, é exatamente isso, mas é importante, né, que vocês pelo menos entendam essa importância e que corram atrás de estudos autônomos mesmo, né, por conta própria, porque, infelizmente, no curso de pedagogia não tem como abarcar tantas coisas que são importantes, né? Então, pelo menos fica aí a sementinha para a gente correr atrás. Alguém quer comentar algo mais sobre o trabalho? Não? Quem está falando? Silvia. Oi, Silvia. Tá me escutando? Sim, agora estou. A internet é horrível, não escuto o que esses meninos estão falando. Eu Tá queria falar só... que... Pois é. Eu vivo com isso, sabe? Porque eu perdi praticamente a minha audição do lado do ouvido direito, eu perdi toda. Então, nessa questão, hoje em dia, pessoal, nós estamos tendo que usar, porque eu leio muitos, e às vezes as pessoas estão ali falando e eu não estou entendendo o que elas estão falando. Hoje em dia, que está nos lábios das pessoas. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes, as pessoas falam, eu escuto, mas eu não entendi o que as pessoas falaram. E assim, eu sou bem de sala de aula. Às vezes fala e eu não entendo. E isso é muito ruim, né? É complicado. E aí, como trabalhar isso, né? Talvez, se fosse num contexto assim, né? É num contexto de sala de aula. Mas, então, como trabalhar isso com você, né? Como que você sente que seu aprendizado é melhor? É mais significativo quando a pessoa, além de falar, apresenta algo por meio de imagem também, por meio dos gestos, né? Então, mas você não tem a audição toda comprometida, de certa forma, isso te atrapalha um pouco na compreensão, né? Então, o que fazer para te ajudar? É verdade. Legais depoimentos. É bom que hoje a gente está através dos slides, coisas, né?
É verdade. E outra coisa que o Antônio falou e as meninas falaram também a respeito da síndrome de Down, né? Eu queria falar e não consegui, que meu microfone não abria. Ele é uma pessoa maravilhosa. Falhou, não deu para entender o que você falou. O quê? Eu tenho que tem 60 anos. Mas ele é tão amado que o médico já falou que qualquer hora o coração dele pode parar. Mas como ele é tão amado, é por isso que ele está vivendo essa quantidade de anos, quase 60 anos. É porque geralmente a perspectiva de vida das pessoas com síndrome é bem baixa, né? Não chega nem a 60. É interessante. É verdade. Legal. Com certeza. Obrigada ao grupo, às pessoas que fizeram comentário. Parabéns pelo desempenho de vocês. Então, agora podemos ir para o próximo grupo, que é TDAH. Então, vamos lá? Sim, professora. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, o nosso grupo, estamos apresentando, né, o nosso trabalho é sobre o TDAH. Né? Nossa colega Mayra vai estar fazendo um compartilhamento aí do nosso slide para você estar acompanhando com o nosso trabalho, ok? Só aguardar um pouquinho, só para a Maria fazer o compartilhamento da tela. Enquanto ela faz o compartilhamento da tela, pessoal, alguém faltou hoje ou foi só a Tamires? Pelo que eu pude observar, só a Tamires que não participou hoje da aula, é isso mesmo? Rejane está aqui hoje, não está? Sim. Então, ótimo. Acho que é só a Tamires mesmo. O grupo está fazendo compartilhamento da tela? Sim, professor. A Maria está fazendo compartilhamento. Então, ótimo. Professor, tivemos um imprevisto, a internet da Maria caiu, só que ela já está entrando novamente, tá, professor? Só um minuto, por gentileza. São Tá coisas bom. do ofício, né? Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Pois é. Enquanto a gente aguarda aí, vou lembrar vocês mais uma vez da realização do responder o formulário Google, que eu vou enviar lá no grupo. Não se esqueçam, que algumas pessoas entraram depois que eu falei, tá bom? É muito importante para a avaliação da disciplina, para a autoavaliação de vocês, para a avaliação do grupo em relação a este trabalho. Então, por favor, não se esqueçam de realizar a avaliação, tá?
Professora, para a gente não perder tempo, né? Nós temos um problema no compartilhamento, nossa querida colega. Eu vou dar início aqui falando, mas se ela conseguir acessar aí, a gente coloca o slide, ok? Quem que é? É a Maria. Não tem outra pessoa para fazer o compartilhamento, não? Deixa eu só verificar aqui se eu... É só mandar qualquer coisa, manda no grupo de WhatsApp. Ela saiu de novo aqui, parece. Ou então a gente podia passar para o próximo grupo e depois volta em vocês. O grupo do autismo já está aí organizado? Quem é do grupo do autismo, por favor? Sim, professora. Quem que respondeu isso? Ellen. Ellen, vocês podem apresentar na frente para a gente não perder tempo? Sim. Então, faça essa gentileza. Obrigada, viu? Tá, vou tentar compartilhar aqui a tela. Então, tá bom. E, pessoal, enquanto a Ellen está compartilhando aqui, a gente recebeu o resumo de 4 grupos. O da inclusão, dislexia e deficiência auditiva. E... Estou abrindo aqui o outro. E síndrome de Down. E síndrome de Down. Então, está faltando do TDAH. O grupo do João Vitor ainda não mandou. Do autismo. E do autismo, do grupo que vai apresentar agora. Compartilha para a gente, por favor. Do autismo a gente enviou, sim, mas eu posso enviar de novo. Então, envia, por favor, que eu não identifiquei ele lá. Não. A gente salvou em PDF. Ah, é para colocar no AVA? Não, no grupo de WhatsApp, né? Por favor. Pois é. Eu mesma vou colocar lá no AVA. Tá. O nosso resumo, nós fizemos em forma de uma cartilha, tá? Por isso tá em PDF. Uma página. Tá, nós fizemos uma cartilha, tá bom? Tá. Estão conseguindo ver? Sim. Isso. O nosso grupo é referente ao autismo, e eu achei muito interessante essa frase, que é que o autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Que muitas das vezes não, né? No autismo, eles têm o mundo deles, né? As pessoas do grupo é a Ana Luísa, a Ellen, a Grazi, a Júlia, a Karine e a Rosalina. O autismo é um conjunto de transtornos de desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar, causam problemas na linguagem e na interação social. Essas crianças com autismo, elas têm, como eu disse na minha primeira fala, o mundo delas, né? Igual mesmo, elas vêm de casa para a escola, igual mesmo eu acompanhei uma criança com autismo, ele veio de casa no mundo dele. Aí até ele conseguir se situar na escola, essas coisas, é um longo processo, né? Pois eles já vêm mesmo com essa coisa dele, Aí aqui tem a lei que foi citada no grupo histórico da acessibilidade, né, que é a Lei 13.146, de 2015, que assegura que os alunos com autismo ou outro transtorno que tenha direito, que tenha tratamento especial na escola, que tenha como que eu posso falar,
não é aceitação, que tenha uma igualdade, né? Que tenha uma igualdade de ensino para essas crianças. E coisa que hoje em dia, eu trabalho em escola, eu vejo que a inclusão vai muito além de simplesmente a criança estar ali dentro da escola. Porque o simples fato dela estar ali não significa que ela está incluída na educação. Porque... E falando um pouco mais sobre as leis, além dessa lei que serve para todas as crianças, para todas as pessoas deficientes, né? Tem também a lei Berenice Piana, que é a lei 12.762. Ela foi sancionada em 2012 aqui no Brasil, e ela garante o direito da pessoa com transtorno de espectro autista. Essa lei foi sancionada em 2012. Inclusão escolar... Deixa eu só falar uma coisinha antes, Ellen, a respeito do transtorno. Okay. Só para a gente incluir, assim, como é que as pessoas podem diagnosticar, né? Já se diagnostica desde cedo. Então, assim, com 12 e 18 meses, a criança, ela tem uma certa dispersão ao ser chamada pelo próprio nome. Se ela fica muito tempo no berço, né, no mundinho paralelo dela, também fica muito em silêncio no berço por muito tempo, comportamentos repetitivos, né, ele não tem, as ações dele não têm um propósito definido também, ele tem a criança ela tem um excesso de apego à rotina, né, e às vezes ela tem crises, rejeição, nervosismo, né? E também, às vezes, isso não quer dizer que todos os autistas têm esses sintomas, né? Mas se você já percebesse algum deles, pode levar para fazer diagnóstico, né? E o último aqui é a seletividade em comida também, tá? E aí uma questão que a gente pode também destacar é um diagnóstico variável, né? Ele vai depender, tanto que existe toda uma interdisciplina, né, de profissionais para supervisionar o tratamento, né? Porque o que acontece? O transtorno, ele não tem cura, né? A pessoa ela não vai chegar a uma normalidade, a uma vida regular, normal, como um ser humano normal, né? Mas existem tratamentos, né, que minimizam os danos. E o que vai afetar, né? O comprometimento são em 3 áreas, né? Que é a comunicação, a forma dele falar mesmo, né? Tem uns que até não falam, a comportamental também, e a interação social, né? Só para a gente diagnosticar melhor aqui a composição do transtorno. Pode seguir, meninas. A inclusão escolar é de suma importância o papel da escola no auxílio da criança com autismo, pois os docentes não diagnosticam, mas podem, juntamente com a família, relatar as dificuldades desse aluno para os profissionais qualificados, porque é igual mesmo. Nós não temos, né, esses profissionais dentro da escola, igual mesmo uma fono, uma psicólogo. A gente não tem esses profissionais dentro das escolas, pelo menos as escolas que eu tive acesso, eu nunca vi. Então, é de suma importância o papel do professor em estar intervindo nesse processo, né, juntamente com a família, porque muitas das vezes também esse diagnóstico tardio é muito complicado em relação da família, porque muitas das vezes a família não aceita, né? Acha que é por causa da idade, não vê com os olhos profissionais igual nós temos que ter, né?
E como a Ana começou a falar já do o autismo, ele tem os 3 principais síndrome. Ai, pessoa, tô nervosa. Os 3 principais aqui tipos de autismo é a síndrome de Asper, que ela é um nível considerado mais leve do autismo, e normalmente a criança ela tem um apego por um tema ou por um objeto específico e passa as horas falando sobre aquele assunto. Já no transtorno invasivo do desenvolvimento, ele já fica num nível médio e a criança tem mais dificuldade com interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asper. E o transtorno do autista, ele é um grau mais elevado e um dos sintomas é a falta de contato, né, com os olhos, e o comportamento mais restrito, como bater ou balançar as mãos, dificuldade em pedir ou usar a linguagem de desenvolvimento. E ele tem um desenvolvimento mais tardio na linguagem. E alguns sinais, como a Ana também já começou a falar, né? Só um parêntese rapidinho. Volta no... Quem está falando é a Graziele ou a Ellen? As duas. Agora foi eu, Graziele. Graziele, volta só um pouquinho. Quando você falou aí dos principais tipos, é interessante relatar que essa síndrome de Asper, ela é até um pouco... A criança, ela tem até, às vezes, um grau mais elevado de inteligência em determinada área. Então, quem já assistiu aquele Good Doctor, aquela série da TV? Aquele médico que aparece na série, ele é um autista, né? Só que ele é da síndrome de Asper. Ele tem uma certa inteligência elevada, mas ele tem muita dificuldade de relação social. Então, você vê a dificuldade no contato dos olhos. Ele, para entender as pessoas, ele começa a elaborar estratégias na cabeça dele para entender como é o funcionamento social. Porque, para eles, isso que é a parte mais difícil do autismo, né? Então, isso tem que ficar claro para vocês. A principal dificuldade do autista é na questão social, no aspecto social. Então, às vezes, a criança pode ter até uma inteligência elevada, né? Se enquadrar, talvez, nessa síndrome de Asper. Mas o principal que tem que ficar é realmente a dificuldade na relação social. Pode continuar, Graziele. Aqui são alguns sinais, né, professora, que esses sinais, muitas das vezes, são um pedido de ajuda mesmo, de socorro que a criança tem, porque muitas das vezes, assim, em alguns casos, eu já presenciei, que é muito mimado, é mãe, é pirraça, porque é super protegido, essas coisas assim. E não é os sinais que aquela criança está precisando de ajuda, está precisando de acompanhamento, precisa de uma atenção maior, né? Ô, professora, e inclusive a agressividade, ela não é um dos sinais de autismo, mas às vezes a criança ela fica tão incomodada, né, com a situação que ela tá lá, que às vezes o jeito dela se expressar é através desse comportamento agressivo. Sim, é importante vocês falarem quais são esses sinais, porque pelo menos eu não estou conseguindo ler o que está escrito, não. Eu estou assim, imaginando o que seria. Vocês falam para a gente quais são esses sinais, por favor? Esses sinais já, assim, né, a Ana já até deu uma citada em alguns, e a senhora também, que são as brincadeiras repetitivas, o choro, a irritação, a falta de contato, que eles não gostam de ter contato social, assim, com os colegas, eles não gostam de ter, essa sensibilidade mesmo, a imperatividade, essas coisas assim que está escrito aqui, professora, a dificuldade em lidar com mudança de rotina, quando alguma coisa sai do contexto, né, deles, eles ficam bastante irritados mesmo.
Algumas aqui, ó, quer ver, ó, falta de consciência do perigo, imagina na rua, né, por exemplo, ele não tem noção dessa vinda do carro que pode atropelar ele. Apego a objetos diferentes, dificuldade em lidar com alterações de rotina, como eu já falei, sensibilidade a alguns sons, dificuldade de se relacionar com pares da mesma idade. Essa é interessante até. Hiperatividade ou... Oh, meu Deus. Nossa, não sei. Ou muita passividade. E é isso. Dificuldade isso. Brinca ou usa brinquedos de forma incomum. É um mundo paralelo mesmo que eles têm, né? Muitas vezes. Ok, podem continuar. Aí, aqui também, como foi já citado, que são os graus do autismo, né? Que é o leve, o moderado e o severo, que foi o que a Grazi citou. E aqui, professora, a gente conseguiu o relato de uma colega nossa de classe que o filho dela foi diagnosticado com autismo. É o Guilherme, filho da Bárbara. Aí a gente fez algumas perguntas para ela, mas aí eu vou ter que ler aqui, a gente não conseguiu gravar nem o áudio, nem a imagem, então eu vou ler aqui, as perguntas estão até aqui, aí eu vou ler só algumas respostas, só as 3 primeiras respostas aqui, para não ficar muito longo. Como foi o diagnóstico? O diagnóstico do Guilherme veio por meio de insistência minha. Desde pequeno, ele mostrava indícios de que não era uma criança normal, entre aspas. Busquei orientação com vários pediatras, mas sempre tinha a mesma resposta. Isso é uma fase que toda criança tem, você está preocupada por pouca coisa, isso vai passar. Em julho de 2018, ele passou por um estudante de pediatria da UFMG e a consulta era de rotina, mas ela imediatamente fez um encaminhamento para psicologia infantil. Em agosto de 2018, veio o laudo de autismo. E, sinceramente, nesse momento, o meu sentimento de mãe foi de luto, como se eu tivesse perdido o meu filho. Naquele momento, onde eu vi que tudo que eu tinha planejado para a vida dele ruir, um sentimento de puro egoísmo. Como tem sido o acompanhamento? Ele começou a fazer acompanhamento 3 vezes por semana nos setores de fonoaudiologia, terapia ocupacional e o grupo de intervenção a tempo. Esse acompanhamento é essencial para a criança se desenvolver socialmente e cognitivamente. E a cada consulta é um avanço que o Guilherme tem. Hoje, depois de 2 anos de acompanhamento, o avanço que ele deu foi muito grande. Mas a mudança radical na vida do Guilherme veio somente depois da transferência de escola. Como tem sido a interação na escola com a turma e com os professores? Quais são as atividades desenvolvidas na escola? A mudança escolar fez o social e cognitivo do Guilherme avançar. Hoje ele interage com a turma, os funcionários e, em geral, da escola. Ele questiona como uma criança não atípica da sua faixa etária, mas o acompanhamento só surte efeito quando a família aceita o diagnóstico e trabalha em conjunto com os profissionais. A parceria entre a escola e os profissionais que fazem acompanhamento do Guilherme ajudou com o desenvolvimento acadêmico do Guilherme. Pois tudo que era passado pelos profissionais da escola, eles trabalhavam no dia a dia. A escola se preocupou em contratar uma professora para acompanhar o Gui, e em momentos de crise, a professora sai com ele e retorna de novo para a atividade quando ela tem certeza que ele está bem. E não deixa ele de fora de nenhuma atividade. E, professora, essa parte não está na resposta, mas ela relatou para a gente aqui também que na antiga escola, o Guilherme ele costumava ficar em cantinhos, né? E a escola não fazia essa interação dele com a turma, e por isso, depois dessa troca de
de escola, a Bárbara viu muita mudança nele. Até tem um vídeo, eu não sei se alguém enviou aí para ser passado, dele dançando em sala, já tendo uma interação já com os colegas. Aí eu vou ver se depois no final ele... Vamos ver se dá tempo de passar o vídeo. As atividades, as brincadeiras para criança com o transtorno de Asper já começa desde bem pequeno, né? Embora o autismo, o leve, o moderado, tenha mais dificuldade para ser diagnosticado, mas quando diagnosticado bem no comecinho, já pode começar a trabalhar assim, coisas assim, já do cotidiano, normalmente da escola de educação infantil, né? Como a massinha, que ajuda na coordenação motora da criança fina, porque depois isso vai auxiliar na fase de escrita, que é até uma fase que a criança ela tem um pouco de resistência, um pouco de dificuldade, né? E passando assim para as próximas atividades, tem a tenda e os túneis também que ajudam na coordenação motora ampla da criança. E para estimular a imaginação também, que é uma fase que a criança autista, ela tem uma dificuldade do imaginário, né, de uma coisa que não seja ali física, que ela possa estar tendo contato. Então, esse brincar de comidinha, de casinha, de rampinha com carrinhos, vai ajudar a criança a começar a entrar mais nesse mundo da imaginação e mudar um pouco a percepção dela depois, quando ela for até trabalhar a questão literária mesmo, de interpretação de texto, e já de conseguir fazer essas observações. Agora, o papel do professor com a criança de transtorno do espectro autista. Uma coisa que é muito importante é uma criança, a pessoa tem um barulho estranho. Peraí. Tá tudo bem aí, gente? Sim, peraí, que eu já vou falar. Primeiro saber o papel do professor. O primeiro contato que o professor tem que ter com a família, entender como aquela criança interage ou não, quais são as suas dificuldades, o seu desenvolvimento linguístico, que algumas têm dificuldade, como ele pensa e lida com as suas frustrações, e se a família aceita ou não esse diagnóstico, né? Para o professor conseguir já introduzir um trabalho em parceria com a família, da escola com a família. E a criança com autismo, ela é muito visual, então, assim, muitas vezes o professor, igual as meninas já até falou, de ter uma rotina, às vezes, quando for chegar em sala, já ter aquelas imagens e já trabalhar a rotina do dia, o que vai ter, para ficar mais fácil para a criança depois seguir assim, o percurso, né, o itinerário do dia. E a gente colocou assim, qual a melhor estratégia para a alfabetização e letramento do autista? O método mais utilizado atualmente é o fonético, onde normalmente a criança até tem um acompanhamento com o fonoaudiólogo e a escola continua nesse processo. E quando a criança tem um grau mais leve, normalmente ela já começa até a leitura, até antes das outras crianças, né?
a criança precisa, assim, até da ajuda dos sons, dos fonemas, que já é uma coisa, assim, que ela tem mais, mais preciso, então fica mais fácil para trabalhar. Aí a Ana vai falar um pouquinho para a gente também sobre o método, né? Que é o Teach, sei lá, Teach, e o ABA. É o Teach e o ABA. Na verdade, na nossa pesquisa aqui, foi difícil encontrar, eu não sei se eu vou conseguir explicar de fato o que eu consegui aqui, mas eu vou tentar falar o que eu consegui entender aqui. O ABA, ele já é um estudo desde 1950, que, na verdade, já é uma ciência comprovada, né, que o método ele é eficaz. Então, as suas práticas, elas são efetivas, porém, existe toda uma atenção, porque o que é? É um método de intervenção, que, na verdade, o ABA significa, né, análise do comportamento aplicado. O ABA, ele é para qualquer tipo de pessoa, tá? Porque ele vai analisar o comportamento. Porém, ele vai focalizar também no autismo, porque aí é ali que eles vão se atentar mais para aquela causa, que aí é a análise do comportamento aplicado. Eles vão aplicar esse método para aquela causa do autismo que a gente está falando aqui. Então, é um conjunto, né, é uma equipe em conjunto, tanto que, assim, a família também tem que estudar a respeito, né, tem que acompanhar realmente, de fato, e tem essa questão toda interdisciplinar, que é do psicólogo, do professor, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional. E essas intervenções, elas vão funcionar até para o resto da vida, tá? O Teach já é um método, tudo isso lá dos Estados Unidos, já é um método que vem de 1970, só que é um método já aplicado na escola, já é voltado para ser aplicado dentro da escola. E aí, esse Teach, ele sugere que seja uma sala, um circuito de atividades, né? Por exemplo, eles gostam de trabalhar com rotina, né? Então, é um circuito de atividades de nivelamento, né? Dentro de uma sala de aula, né? Bem organizado para eles. E eles vão, a cada atividade, dependendo do nível, eles vão ter independência ou não, né? Se eles não têm independência, vai ter um professor ali. Tem um vídeo no YouTube muito explicativo ali, que mostra realmente as etapas ali desse circuito de atividades, né? Então, esse Teach já é O que eu vi de uma professora que dá curso de ABA, ela simplesmente fala que, assim, o ABA, ele tem muita coisa, tem muito artigo a respeito, né? Então, por isso, hoje é considerado uma ciência. Já o Teach, não. O Teach ainda está em processo de descoberta existem poucos artigos a respeito dele. As pessoas pegam o Teach e incluem dentro do ABA, né? Então, é uma continuidade, ou uma vertente, assim, do ABA. Então, essa professora, ela fala muito disso. Então, são esses aparatos, né? São essas ferramentas de possibilidades que muita gente... Eu acredito que o ABA é um tratamento mais complexo, mais interativo em em questão da interdisciplinaridade de várias pessoas envolvidas, né? E o Teach não, já o Teach ele tem um processo do formato escolar, que vai acompanhar ali a escola do aluno, né? Um exemplo que eu tenho, assim, a minha prima, ela já trabalhou como autista na sala dela, e geralmente, às vezes, eles são reprovados. Reprovados, não que eles sejam reprovados, né? No conceito final ali na avaliação final, ou no retorno que eles dão para os pais, às vezes eles não seguem em frente. Estou falando na escola infantil particular.
Na escola, por exemplo, eu tenho alunos autistas e eu faço acompanhamento direto, mas a minha disciplina é única, né? Eu dou artes. Então, eu faço acompanhamento direto com uma professora. Só que eu não vejo elas falarem de aba, de teach, não vejo nada disso, entendeu? Eu vejo muito mais uma coisa solta, né? Eu estou falando de uma educação pública, né? Do Estado. Eu vejo solto, eu vejo que existe um cuidado, um carinho, porém ainda falta estrutura para a gente ter conhecimento, sabe? As pessoas parece que têm uma certa preguiça de aprofundar nos casos deles, entendeu? Acho que a gente já enfrenta tantos problemas que é mais um, né, que a gente meio que tem que não se especializar, né? Porque, por exemplo, eu sou professora de artes, eu vejo um professor de português, um de matemática, do ensino médio, do ensino fundamental, né? Finais. Aí a gente se depara com um aluno especial, né? Como que a gente que não tem especialidade vai lidar com isso, né? O governo não nos dá a ferramenta, ou às vezes oferecem cursos, mas a gente às vezes nem fica sabendo, ou às vezes não tem tempo mesmo, porque muita gente assume 2 escolas, e aí eu vejo esse descaso, de certa forma, sabe? Eu estou falando nos anos finais, né? Talvez a inclusão nos anos iniciais já tenha vindo com algumas ações práticas com resultados, que talvez lá na frente vai surtir efeito, mas por agora, na minha escola, como prática, eu não vejo isso. Ô, Ana Luísa, você ativou o mudo aí do seu microfone. Gente, desculpa, onde que eu finalizei? Então, eu acho que, só para finalizar aqui, talvez nas idades finais, eu não vejo a escola tão atenta, eu estou falando no meu caso, eu fico com medo de generalizar, né? Mas eu não vejo a escola tão atenta com esses casos. Porém, na escola infantil, talvez a atenção é maior, porque a gente teve a matéria de inclusão, né, com a professora Crisley. E a gente, imagina, a gente conheceu um monte de profissionais da área. Isso foi muito incrível para a gente, assim, conhecer gente realmente a fim de trazer essas... A gente vê evolução na fase infantil, porém, às vezes eu vejo muito descaso já lá na escola final. Então, como que a gente pode juntar essa educação, né? Tanto nas instâncias municipais, estaduais, até federais, né? Sendo que esses meninos têm o direito deles, né? Então, é isso. Mais alguma coisa, meninas? Vocês queiram concluir? Eu tive experiência, né? Vivi, como eu falei, eu trabalhei com uma criança autista com 2 anos, ela tinha 2 anos. E, assim, nessa faixa etária, como diz a Ana, é diferente realmente, porque é o olhar cuidadoso mesmo. Ainda nessa faixa etária, você não tem muito o alfabetizar, o letrar, né? É mais o cuidado mesmo, a atenção. Mas no Fundamental 1, que eu trabalhava numa instituição, e acima era um polo, né? Tinha a instituição polo, que era de fundamental. E a gente via, a Grazi também pode falar com mais precisão, porque ela estava lá atuando, em relação a isso, porque quando os pais vêm para matricular o seu filho na escola, é uma propaganda bem bonita, né, professora? É tudo muito lindo, tudo muito fantástico. Só que na hora que só está o educador ali e a criança, é muito diferente, porque os próprios educadores também não estão com esse preparo para receber essas crianças. As instituições não estão se preparando para receber essas crianças, seja ela a deficiência qual for. Não são preparadas para estar dando suporte adequado, e muitas das vezes foge, muitas das vezes não, eu acho que a maioria das vezes foge das mãos do educador.
porque é ele sozinho em sala, aí coloca o auxiliar lá para estar auxiliando, mas que muitas das vezes também a função do professor é jogada nas costas do auxiliar, para o auxiliar estar fazendo um trabalho com essas crianças e que o auxiliar também não é preparado para isso, não é formado, não tem, né? Então, é muito isso que a gente vê na educação de hoje. É um tema muito amplo, se deixar a gente fica conversando aqui a noite inteira. Verdade. Só abre um parêntese, quem quer fazer alguma pergunta, bem rapidinho, porque nosso tempo aqui já está no limite. A Helen vai ver se ela consegue compartilhar o vídeo. Pois é. É bem pequenininho. Eu vou ter que pedir para o grupo, quanto tempo o vídeo? Eu acho que eu não vou conseguir. Está lá no grupo do WhatsApp. Então, vamos fazer o seguinte, deixa lá no grupo e o pessoal assiste quando terminar a nossa aula, porque são 9h38 e ainda faltam 2 grupos para apresentar. Eu estou um pouquinho preocupada com esse tempo, tá bom? Tá bom. Só uma observação que as meninas fizeram, que eu acho muito importante nós, enquanto professores, termos clareza, a respeito do professor e da escola não diagnosticar. Então, o professor, ele sim, pode ter suas hipóteses lá, eu acho que tem dislexia, autismo, enfim. Mas você jamais pode chegar e falar isso para a família. Né? Você sim vai sugerir para a família levar em algum especialista, na fono, no psicólogo, no psicopedagogo, mas nunca fale aquilo que você acha que a criança tenha. Né? Porque às vezes você pode se equivocar nesse diagnóstico e não ser muito legal na sua relação com a família, com a criança, tá bom? Você pode até falar para o profissional, mas para a família, jamais. Fica a dica. Então, obrigada ao grupo, parabéns pela apresentação, muito bom. E agora vamos voltar no grupo do TDAH, por favor. João Vitor, já está tudo ok aí para a apresentação? Sim, professora. Então, compartilha a tela com a gente, por favor, para a gente começar a apresentação. Podem ficar à vontade. Ok, vou tentar fazer o compartilhamento. Tá aparecendo? Não, ainda não. Está aberto, o arquivo está aberto para você no seu computador? Tá sim. Aí você clica na setinha para cima para conseguir compartilhar. Ok, tá compartilhando, né? Todos estão vendo? Tá, agora sim a gente está vendo. Ok. Pessoal, o nosso grupo, né, composto por mim, pela Mayra, Maria e a Regiane, pegamos o tema que é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, vamos falar de TDAH. O TDAH, ele se construiu, né, por uma excessiva dificuldade, né, como está escrito aí, manter o foco em uma atividade que exige esforço mental prolongado. O que é isto? É quando uma criança ela não consegue se concentrar por muito tempo em uma atividade a qual ela tem que estar realizando. Né? Em especial, por exemplo, não são matérias igual na escola, aula de 50 minutos, nessa questão, né? Aulas a qual aquela atividade com a qual ela tem que estar conectada e estar atenta, ela começa a ter essa dificuldade, né, de manter o foco para ali dar continuidade. Ela não tem um foco específico, ela fica uma criança impaciente, ela fica desatenta, sem atenção, porque ela não consegue manter um foco mental naquela atividade a qual ela está realizando, né? Uma atividade que precisa de ser desempenhado com regras, prazos determinados, ela também tem dificuldade. Por exemplo, ela é uma criança a qual ela não tem muita noção referente a tempo, gasto, a questão de horário, ela nunca consegue, a maioria das vezes, né? Ela não consegue ter um controle sobre o tempo a qual ela tem que realizar as coisas, né? E, além disso, a criança com déficit de atenção tem dificuldade para começar e terminar suas tarefas. Essa questão, ela vai muito além da criança, pois o TDAH também atinge também adultos, né?
Então, são pessoas a qual elas iniciam alguma atividade, mas por ter essa questão do TDAH, esse transtorno, ela não consegue dar continuidade naquilo que ela iniciou. Então, isso normalmente são crianças ou adultos ou jovens, na maioria crianças de 4 anos e jovens são de 4 a 17 anos de idade, né? Crianças e jovens também atingem adultos também, né? São pessoas a qual elas iniciam uma atividade, uma tarefa a qual elas estão ali fazendo, só por esse motivo elas não conseguem terminar. Elas têm essa dificuldade de finalizar tarefas a qual elas iniciam, né? A criança também, ou jovem, ou adulto também que tem esse transtorno, tende a ter rendimentos escolares e rotineiros baixos, e podem ser completamente introspectiva. Problemas de memorização, capacidade de organização e interiorização de conceitos de aprendizagem. Temos que ficar muito atento, pois até no caso do autismo, igual o outro grupo apresentou, né, muitos casos a qual as pessoas confundem uma forte atenção da criança com algum transtorno. E isso é muito preocupante, porque, né, nosso grupo fez várias pesquisas, entre vídeos, entre relatórios médicos, ao qual a gente tivemos acesso, né, pela web, a qual os médicos, né, disponibilizam, né, para estudos, a qual muitas crianças têm algum tipo ali de não consegue, ela não tem rendimento escolar muito bom, ela tem dificuldade de acompanhar a turma, e são feitos alguns diagnósticos, né, até a pessoa colocou, muito precoces, alguns diagnósticos que não batem. Nós vimos alguns casos aqui, a qual a criança ela não conseguia acompanhar a turma, ela tinha essa questão, o rendimento escolar era muito baixo, ela não conseguia aprender as coisas, e foi diagnosticado com esse transtorno do TDAH. Mas, na verdade, foi colocado a criança tomar medicamento. Mas foi feito esse tratamento todo e percebeu que a criança não estava tendo uma melhora. Quando foi feita uma pesquisa aprofundada, feita uma consulta fundada com a criança, foi identificado que essa criança teve um ensino básico muito precário. E isso prejudicou essa criança. Então, é muito importante ficarmos atentos antes de, igual o professor não faz diagnóstico, ele apenas faz uma observação e passa para as entidades competentes, que no caso é o seu superior, para ele tomar as devidas providências cabíveis. Então, a gente temos que ser atento a essa questão. Mas, então, bem observar se a criança teve um déficit passado, né? Ela teve uma forma de aprendizado muito precária e levou a ela ter não ter um rendimento escolar muito bom, e saber diferenciar essas questões, ok? Os sintomas de diferentes fases. A infância com diagnóstico, a maioria das crianças que tem esse transtorno, né, ela tem agitação excessiva, impulsividade. Na adolescência, manifestado como dificuldade de organizar suas tarefas, só que a gente acabou de colocar que ela não consegue manter um foco. Então, até na própria casa, não consegue fazer as tarefas, não tem organização. Ela tem essa dificuldade de manter as coisas, de concentração, né? E também esse transtorno, ele tem alguns alguns diagnósticos, né? Algumas coisas que estão relacionadas com esse transtorno, que também ela entra junto com o grupo que acabou de apresentar aí, né? O grupo anterior, que é a questão da síndrome. Então, ela tem agitação, tem que diminuir mais na concentração, ela não consegue se concentrar naquilo. Então, a principal característica desse transtorno é essa questão: é agitação excessiva, impulsividade, agitação, não tem concentração. Então, a gente pode perceber que no outro grupo a qual apresentaram, algumas dessas questões, elas vêm em encontro com outros transtornos também. Então, por isso que não podemos fazer nenhum tipo de diagnóstico referente a isso, porque são vários tipos de transtornos que têm os mesmos sintomas compatíveis, né? Também se compartilham dos mesmos sintomas, mas, ao final, uma pessoa especializada, um médico especializado que vai dar o diagnóstico, né? No caso do adulto, o adulto apresenta dificuldade na organização com os compromissos, né? Impossibilidade de organizar os compromissos, impossibilidade em torno dos aspectos da vida pessoal, social e afetivo. E nós também podemos, nosso grupo fez uma pesquisa, a qual os adultos a qual tem esse transtorno, eles têm muita dificuldade, muita questão de horário, de compromissos. Muitos começam projetos grandes,
mas não conseguem, e tentam, de certa forma, burlar esse transtorno, né, buscando alguns meios alternativos, né, como ir no psicólogo, fazer alguns tipos de consultas com questão religiosa, né, que entra muito nessa questão, que a gente pode observar. Só que essa questão do transtorno, ela é uma questão que o neuropsicólogo que vai fazer esse acompanhamento. Né, o TDAH em 3 grupos, né? Vamos colocar que tem um grupo dos imperativos, Ô, João Vitor, deixa eu só abrir um parênteses, volta um pouquinho no slide anterior, a respeito das características em cada fase aí da vida, desde a criança até o adulto. Isso, o que acontece? Diferentemente da surdez, das deficiências apresentadas anteriormente, tanto o TDAH quanto a dislexia, que ainda vai ser apresentada, eles não são diagnosticados antes dos 7 anos de idade. Então, veja bem, por mais que a criança, algumas características, alguns sintomas presentes na infância, ajudam sim no diagnóstico após os 7 anos. Por quê? Porque uma criança, por exemplo, agitada, é super normal uma criança agitada, a criança não para. Ela levanta, rola, fica no chão e quer subir nas coisas. Então, é super natural a criança ser assim. Por isso que não é diagnosticada antes dos 7 anos. Igualmente vai ser na dislexia, porque a dislexia, depois vocês vão ver que é a dificuldade com a letra, com a leitura, com a escrita. Criança, até os 7 anos, não necessariamente ela tem que ler e escrever. Então, por isso que tanto o TDAH quanto a dislexia não podem ser diagnosticadas antes dos 7 anos. Então, quando você for em uma sala de aula, que alguém virar e falar assim, essa criança tem um diagnóstico de TDAH e é uma criança de 4 anos, vocês podem ficar com a pulga atrás da orelha, porque antes dos 7 anos é um diagnóstico equivocado. Não se pode falar que uma criança com 4, 5, 6 anos, 3 anos, ela é hiperativa. Porque criança pequena é de natureza hiperativa, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Pode continuar, João Vitor. Ok. Nas nossas pesquisas que o nosso grupo fez, né, ele coloca que o TDAH, o transtorno, ele atinge cerca de 5% das crianças e jovens entre 7 e 17 anos. Então, é um número mundial, né? Colocando mundial, a gente acha que é um número baixo, mas é um número bastante alto, porque você colocar que 5% das crianças e jovens do mundo de 7 a 17 anos vão ter a questão desse transtorno, é muito preocupante, né? A gente tem que sempre estar atento referente a isso. Outra coisa também que foi observado, que as crianças que têm esse transtorno, elas podem apresentar outras doenças associadas a esse transtorno, como, por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno opositivo, né? Opositivo desafiador. Pois como essas crianças, elas na maioria das vezes, elas não conseguem como pode dizer, elas não têm a questão de comunicação com outras crianças, elas ficam mais isoladas, mais solitárias, e isso ocasiona a questão da depressão. Então, é ficar sempre atento nessa situação, né, a qual pode colocar, porque é um transtorno que, infelizmente, ele traz outras doenças acarretando junto. Então, não é uma coisa simples. Eu acho que nenhuma doença ela é simples, né? Na verdade, esse transtorno não tem cura, né? Então, uma coisa que você tem um transtorno que você tem que fazer um acompanhamento sempre com o médico, né? A criança também, ela pode sofrer com baixa estima, que nós até colocamos aqui, como que é associado ali também à questão da depressão. Ela tem dificuldade nas relações sociais, como eu acabei de falar, né? Muitas dessas crianças, elas enfrentam o bullying, porque como elas não conseguem acompanhar a turma, elas não têm aquela questão, aquele raciocínio rápido, lógico rápido, então essas crianças, muitas das vezes, sofrem bullying por outras crianças ali na própria sala, na escola, ou ali na sua residência, próximo à sua casa, por essa questão. Então, é uma questão bastante preocupante referente a isso, pois além dessa criança ter esse transtorno, ela ainda pode sofrer de um bullying referente a ela não conseguir fazer alguma coisa, acompanhar os colegas da forma a qual todos acompanham, né? Deixa eu continuar.
Então, voltando aqui nos 3 grupos, né, igual eu falei, tem a questão do imperativo, né, que é a tendência aos vícios, jogo, álcool e drogas. Temperamento explosivo, aparente imaturidade, inquietude, não consegue ficar parado. Né? Foi o que a professora colocou nessa questão de inquietude, não consegue ficar parado. Uma criança, é normal dela ela ter essa questão, mas é sempre ficar atento se está sendo além do comum para uma criança. Né? A criança também tem a questão também do outro ponto, que é o desatento, né? Distração com o próprio pensamento, que é uma questão mais comum, mas que a criança ali na escola, 7, 8 anos, é comum ela distrair com alguma coisa, mas, igual eu coloquei, ficar atento. Nesse esquecimento das tarefas que devem ser feitas, esquecimento do que deve falar, baixa concentração, desinteresse e perda de objetivo com facilidade. Né? E também o combinado, a soma da hiperatividade com o desatento. Ok? Então, nessa questão, igual foi dita agora, esses 3 pontos, eles são ligados, né? Um liga o outro. Então, com certeza, a criança, na maioria das vezes, né? A criança que ela é desatenta, ela também vai ter essa combinação do imperativismo com o imperativismo, desatento, porque normalmente, quando ela está desatenta, ela está com o pensamento ligado em outras coisas. E normalmente, quando ligado a essas coisas, ela começa a ficar imperativa. Então, o professor tem que estar sempre atento referente a isso, certo? E nosso grupo também colocou um tipo de atividade, né, sugestão de atividade, a qual pode estar sendo feita com essa criança. Aí, no caso, a nossa querida colega Regiane vai estar falando referente a sugestões de atividades, a qual pode estar sendo executada nessas aulas. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Ah, tá. Sim, estamos. Então, com os estudos que nós fizemos, né? Então, a sugestão de atividades é incentivar as crianças na leitura, né? Para atrair os pequenos a permanecer mais concentrado por mais tempo, né? Então, sugiro, né, livros com conteúdos lúdicos que são altamente indicados. Também tem os jogos da memória para estimular a memória, ajudar a estimular também as habilidades, a memorização, estabelecer do conceito de igual ao diferente, entre outros. Tem inúmeras atividades que pode ser trabalhado, né? Também tem a questão como o professor se comportar diante da demanda. É através do processo de aprendizagem, né, que o professor vai conseguir atingir essas demandas, juntamente com toda a escola, com toda a equipe pedagógica, com a participação da família, que conta muito, né? Então, na escola vai ser com todo o processo pedagógico, e também nem sempre acontece da ajuda da escola. Então, como nós, profissionais, temos total responsabilidade com essas crianças, caibam a gente também estar buscando outros conhecimentos, né? Procurando fazer cursos para aprimorar, né? Ajudar a gente a lidar ali em sala, já que nem todas as escolas fornecem essas ajudas. Então, tem também a questão da vivência em grupo, que é a informação que o professor poderá obter sobre a criança no ambiente escolar. Trabalhos realizados em grupo, seja individual também, na maneira como interagir com os colegas ali naquele momento em que estiver no grupo, né? O professor sempre observando. Não só essas crianças, como as demais. O desempenho em sala de aula, como que essa criança obteve esse desempenho em sala de aula, né? No geral, buscar também informação com as famílias,
porque as escolas têm que ter esse trabalho junto com a família, né? E também nós, como os professores, temos total responsabilidade de estar passando também para aqueles que são superior, né? Pedir ajuda, ali quando tiver naquele momento pedagógico, né? Todo mundo trabalhar junto nessa questão e, com certeza, nós vamos obter um trabalho com sucesso. Gente, eu peço perdão, porque minha voz está horrível por causa da garganta. Então, aí eu finalizo com isso, né? A gente querer buscar sempre mais, nunca ficar acomodados, né? Porque nós estamos formando crianças e é de total responsabilidade nossa. E é isso, gente. Eu agradeço, viu, professora, por esta oportunidade, né? É sempre bom a gente poder fazer trabalhos. Muito Professora, bom. Eu que agradeço. Nessa questão a qual a Rede colocou das atividades, como a criança, a maioria das vezes ela tem a questão da hiperatividade, uma criança muito agitada, a questão das brincadeiras, das atividades lúdicas, do livro a qual você posta emoção para a criança é muito importante. Você tem que arrumar uma maneira de ter a atenção da criança, como um dos principais coisas que tem na criança é são dela desfocar totalmente daquilo que está acontecendo. Então é muito importante você ter a criança para você chamar a atenção da criança, é você saber achar um meio a qual a criança ela vai ter foco total naquilo que você está fazendo. Como você vai fazer uma atividade para o restante dos alunos, você tem que adaptar a sua atividade para a realidade daquele aluno. Muitas das vezes o que acontece, né, na maioria das escolas, né, que alguns professores, infelizmente, não têm essa questão de trabalhar, fazer uma atividade específica para aquele aluno, a qual tem algum tipo de transtorno. Pois como você vai ajudar essa criança se você não faz uma adaptação da sua atividade para essa criança? Então, essa questão dos jogos são muito importantes. Essas atividades, leituras, isso é fundamental para você ajudar essa criança. Porque, como a nossa querida Regina falou, nós estamos formando as crianças. Não é só formar. Hoje, infelizmente ou felizmente, o professor ele vai além de ensinar. O professor ele educa, ele ensina a criança a ler, a escrever, ensina a criança a falar por favor, obrigado. A criança ela aprende mais dentro da sala de aula do que em casa. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de também ajudar a criança, questão também da saúde também. Por isso que, no meu ponto de vista, é muito bacana quando o professor, além de formar, ele se especializa em outras áreas. Pois ser professor não é só ser você ali, graduou e pronto. É além disso, é sempre se qualificar para o melhor. Então, nosso grupo finaliza com isso, professora. Ótimo, muito obrigada. Palmas para o grupo. E algum colega quer fazer algum comentário, alguma pergunta, bem rapidinho? Bem rapidinho, porque o tema fala sobre o que eu tenho. Eu sou portadora de TDAH, e o mais interessante é que foi diagnosticado de uma maneira muito estranha, porque a minha professora me analisou, a pedagoga, a psicóloga da escola me analisou, e eu nem sabia que eu estava sendo analisada. Foi mediante trabalhos de grupo, observação do meu comportamento, e pelo simples fato de eu não falar com quase ninguém na sala, mas ser uma pessoa que queria participar de tudo. Eu queria fazer tudo, eu queria saber de tudo, mas eu não falava, não comunicava, e ao mesmo tempo eu não falava nada. E devido ao fato de eu não ter muito... eu não fazia as atividades, né? Acaba que eu esquecia, eu ficava muito voada. E ao mesmo tempo eu fazia inúmeras coisas, mas nada eu chegava ao final. Eu não conseguia terminar nada. Então, assim, essa atenção do olhar do professor é muito importante, gente. Estar atento ao seu aluno, ao que o seu aluno demonstra. E por eu ser muito agressiva no comportamento, não de bater no pessoa, pelo amor de Deus, não batia não. Eu só era no meu comportamento muito agressiva. E eu tinha alguns... Não era tiques, era mania de comportamento. Porque eu sabia que eu estava agitada demais, eu não queria demonstrar, porque na época que eu fui diagnosticada, eu tinha uns 14 para 15 anos. Então, eu tinha muita vergonha, eu não falava com ninguém. Quando eu queria participar, principalmente na aula de educação física, arte,
eu queria e ao mesmo tempo eu não queria. Então, eu tinha algumas manias com as mãos, puxando o cabelo. Se alguém me dava palavra comigo, eu era muito bruta, muito grossa. Então, foi o que mais chamou atenção na minha professora. Então, eu acho muito importante, gente, o olhar do professor. A gente ter um olhar diferenciado para aquela criança e prestar atenção também no jeito que ela se comunica com a gente. Então, ótimo, Bruna, muito obrigada pelo depoimento. Bom que está tudo contextualizando, né? Temos depoimentos de todos aqui na sala. Muito bom, obrigada, palmas para todos vocês. E aproveitando, Bruna, já pode dar continuidade aí com o seu grupo de dislexia. A Fabi vai começar. Da noite. A Fabi vai puxar o trabalho e eu vou dando continuidade. Devido a problemas técnicos, nós não temos slide, pessoal. Peço perdão. Mas, qualquer dúvida, se alguém precisar, pode interromper a gente aí, que a gente dá um jeitinho. Ok, combinado. Olá, pessoal. Boa noite. Professora, eu vou ser um pouco objetiva. Eu vou ser objetiva porque eu sofri um acidente de moto, eu tô com muita dor agora, tá bom? Tá bom, sem problemas. O nosso grupo vai falar sobre a dislexia. O que é dislexia? A dislexia a dislexia do desenvolvimento, ela é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica. Ela é caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e soletração. Essa dificuldade normalmente resulta em um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e a outras habilidades cognitivas. Os possíveis sinais. Alguns sinais eles são observados na pré-escola. É um fraco desenvolvimento da atenção, né? O menino ele tem um pouco de problema com concentração. Um atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, a dificuldade de aprender rimas e canções, um fraco desenvolvimento na coordenação motora, dificuldade com quebra-cabeça e falta de interesse por livros impressos. Eu vou falar um pouco agora das atividades que é importante trabalhar com a criança que possa apresentar dislexia. Trabalhar atividades que desenvolvam a discriminação auditiva e percepção de ritmo. Eu queria falar também que a criança que tem dislexia, ela não tem um problema com a inteligência, tipo, vamos dizer assim, não afeta a inteligência dela. Afeta são os processos cognitivos, né, que são os auditivos, os visuais, por isso que ela tem a dificuldade na escrita e na leitura. Aí, professora, o que é importante trabalhar com as crianças é essa música, né, que trabalha o ritmo e prende a concentração e a atenção dela, as rimas, trabalha o som, a forma de como o som é produzido e processado. Isso é importante